Padre Fábio, gostaria de saber a sua opinião quanto ao livro O Segredo, que tem como conceito: peça, acredite e receba. Quem nos induz a imaginar? O livro nos induz a imaginar e idealizar nossos sonhos para realizá-los. Será que é assim que na vida realmente acontece, padre? Eles ensinam partir para a ação, mas sempre idealizar. E em uma palestra do senhor já vi você dizendo que quem idealiza demais perde a oportunidade de conhecer o que verdadeiramente existe ao seu lado. Qual é o sentido de tudo isso então? Marcelo, o grande problema é quando nós compreendemos esta idealização. O que é a idealização? A palavra ideal é aquilo que existe como se fosse uma realidade iluminada que não nos pertence ainda, mas que nos motiva. O sonho muitas vezes é isso. Eu imagino que aquilo possa acontecer na minha vida e vivo à sombra desta imaginação. Agora, o que precisamos fazer? Eu nunca li este livro, então não sei nem do que se trata. Sei que é um livro que já vendeu milhões e milhões de cópias e agora estou tendo essa informação através de você, que ele trabalha a partir desse conceito. Peça, acredite e receba. Eu particularmente acho isso muito difícil de analisar aqui com tanta pressa, porque eu posso até pedir, mas o que eu estou pedindo? Será que aquilo que eu estou pedindo realmente está de acordo com a minha possibilidade? Tudo bem, aí eu vou acreditar que estou, e vou receber isso. Minha filha, longe de querer, a vida não pode ser mensurada dessa forma, né? Com essa clareza toda. A vida continua sendo um mistério. Agora, eu gosto de pensar que a minha pessoa, eu estou contextualizado entre sonho e realidade o tempo todo. Particularmente, tenho muito medo de sonhar grande demais a ponto de nunca alcançar o que sonho e viver frustrado por causa disso, ou então sonhar pequeno demais e assim nunca chegar à realização humana que eu posso chegar. Então o que eu acho que o que vale a pena na vida é a gente descobrir qual é o papel que nós queremos desempenhar no mundo em que nós estamos situados. Qual é o meu papel neste mundo? O que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades? Quais são os meus limites? E aqui nós entramos no terreno do autoconhecimento, que é importante demais. Se eu me autoconheço, se eu sei lidar bem comigo mesmo, se eu conheço as minhas aptidões e os meus limites, e eu escolho um lugar no mundo em que eu possa exercer bem essas aptidões que Deus me deu, e ao mesmo tempo driblar um pouco esses limites para que eles não sejam determinantes, eu estou no caminho certo. Aí o que eu peço? Eu peço aquilo que está de acordo com as minhas possibilidades. Não adianta nada eu pedir por um dom que eu sei que não pertence. Que não me pertence. Eu não posso ficar pedindo absolutamente nada para Deus que eu saiba que está sendo contrário à minha natureza. Porque Deus não vai trair a nossa natureza. Nós somos seres diferentes uns dos outros, dotados de particularidades. O que é que Deus faz crescer? Aquilo que você recebeu na particularidade. Então a gente precisa ter um limite para a gente compreender a vida com realismo, mas ao mesmo tempo com ideal. Eu acho que o ser humano ele é feliz à medida em que ele equilibra o ideal e a realidade. Eu não posso ficar preso só no ideal, mas eu também não posso ficar preso só na realidade. Eu tenho que ter essa mistura bem equilibrada dentro de mim. O que eu idealizo, aquilo que eu quero, a meta que eu estabeleci para chegar e aquilo que eu faço no meu dia a dia para que essa meta se transforme numa realidade. É assim que a gente constrói grandes histórias, não é assim? Não é verdade? Grandes homens, grandes mulheres nascem nesta luta constante para fazer com que o ideal estabelecido possa se concretizar. Porque, por outro lado, a gênese das frustrações está diretamente ligada à inadequação do sonho. Então a pessoa tem um sonho que definitivamente ela não tem possibilidade de realizá-lo.
E aí, quando essa palavra possibilidades, ela também precisa ser explicitada. Quando eu falo das minhas possibilidades, eu estou contextualizando o que eu tenho como pessoa, os aspectos da minha personalidade, a minha sensibilidade, as minhas aptidões, mas eu estou falando também do meu contexto. É como querer ser patinador de gelo morando no Ceará. Onde que eu vou ter uma pista de patinação morando lá no sertão da Paraíba, não é? Eu preciso me deslocar para viver esse sonho. Aí vamos ver se existe possibilidade para este deslocamento. Estou dando um exemplo bobo. Porque às vezes nós estamos no lugar errado, vivendo o sonho certo. Ou estamos no lugar certo, vivendo o sonho errado. Essa clareza a gente vai tendo à medida em que a gente partilha. Olha, sabe o que eu já pensei para a minha vida? Isso. E aí, ouvindo pessoas que estão do nosso lado, que nos ajudem a refletir sobre aquilo que nós estamos querendo, a gente de repente chega a uma conclusão. É igual, acho que foi anteontem. Estava lá no Rio de Janeiro, na casa de uns amigos, e de repente a filha partilhando de um sonho que estava tendo. Quero ir para os Estados Unidos para fazer o 2º ano colegial. E aí a gente conversando, mas será que é o momento de ir? Por que fazer o 2º ano lá? E aí uma série de fatores, a mudança, deixar o lar onde se está tão estabelecido, para viver uma época da vida que não é tão determinante, porque se fosse o 3º ano, tudo bem, mas o 2º, e se não der certo? Aí você perde o 2º, fica difícil retomar para o Brasil por causa da diferença de datas letivas. Aí a própria pessoa, a partir do momento que partilha o sonho, descobre que se ela fosse viver aquele sonho naquele momento, o sonho poderia se transformar num pesadelo. Mas outras pessoas precisaram ajudar a refletir o sonho. Então, só modifica o sonho continua o mesmo, quero estudar nos Estados Unidos, mas modifica o momento que vai. Está vendo como é interessante? Porque às vezes a gente quer realizar o nosso sonho ao nosso modo. E de repente, a interferência positiva de alguém que nos ajude a refletir o sonho é absolutamente determinante para que a gente continue sonhando o sonho certo. Para que aquele sonho não se transforme num pesadelo na nossa vida. É isso aí. Nós vamos continuar sonhando sempre, porque faz parte da vida humana. Eu sonho, você precisa sonhar, os sonhos nos mantêm vivos, mas você faça de tudo para descobrir o que desse sonho tão grande pode ser realizado hoje, ainda que seja em preparação do pequeno da realidade. Porque quando a gente não trabalha no agora da realidade, nós nunca vamos realizar o sonho. E aí fica infértil. Eu preciso no agora da minha vida realizar a pequena parcela que o dia de hoje me pede para que este sonho se transforme numa realidade. Só pode caminhar 1000 quilômetros aquele que dá um passo de cada vez. Há dias em que a gente poderá correr um pouco mais, vai ter disposição para isso, o clima vai ajudar, você avança. Mas há dias em que você vai ter que esperar pelo descanso do corpo. Não é assim? A vida prática não é assim? Então, os sonhos seguem a mesma regra. Há momentos que de repente você percebe que a realização daquele sonho acelerou na sua vida. Tudo estava favorável, mas há momentos em que isso está emperrado. E aí você tenha paciência para que a realização do sonho seja possível naquele momento certo. A gente reflete questões pertinentes sobre a dinâmica do ganhar e do perder na nossa vida, né? Quando é que a gente sabe que está ganhando, quando a gente sabe que está perdendo, né? É tudo muito difícil. É muito difícil a gente conseguir saber onde é que a gente perde e onde é que a gente ganha. E às vezes só a experiência do distanciamento, depois de ter passado um tempo, é que a gente vai chegar à conclusão se a gente ganhou ou perdeu. Às vezes eu acho que eu estou ganhando hoje, mas de repente quando o tempo passa, eu vou olhar para trás e vou descobrir que aquilo que eu achei que eu estava ganhando, eu estava perdendo. Ou então aquilo que eu achei que eu estava perdendo, depois de um tempo passado eu olho e descubro que na verdade eu ganhei. É a vida.
E é sobre isso que nós escrevemos neste livro. Como é que nós podemos ter um pouco mais de clareza sobre a dinâmica do ganhar e do perder? Porque quando a gente tem essa clareza, a gente acaba vivendo melhor essa dinâmica. A gente começa a identificar que naquele momento em que a gente parece que está perdendo, na verdade a gente pode estar ganhando. É como o aluno que precisa se preparar para o vestibular, né? Ele perde 1001 oportunidades no tempo em que ele está se dedicando aos estudos. Mas isso é importante. Porque ele está perdendo a oportunidade de ir naquela festa, ele está perdendo a oportunidade de estar lá no clube, mas ele está ganhando o conhecimento que depois lhe dará a oportunidade de ter uma boa faculdade, de fazer um bom curso e depois de ter a vida inteira para poder aproveitar, né? Uma das grandes dificuldades, minha gente, que na vida a gente enfrenta é justamente a gente não saber eleger o que é verdadeiramente importante na nossa vida. O que verdadeiramente importa neste momento? Você já parou para prestar atenção o quanto que a gente se perde em questões que não são importantes? Eu me recordo, eu tenho um casal, que são grandes amigos meus, apesar de ter muito tempo que eu não os encontro, eles moram em São José do Rio Preto, que é a Grazi e o Alex. E quando estava para nascer a primeira filha deles, na verdade eu fiquei sabendo que a Grazi está grávida da segunda, quando estava para nascer a criança, eles acordaram de madrugada e a Grazi passando mal para ir para o hospital. E aí ela naquela confusão, ela já com a malinha dela pronta, sentindo as contrações, né? E nada do Alex vir, ela já parada na sala com a malinha para poder ir para o hospital e nada do Alex. Aí ela entra dentro do quarto, o Alex estava estendendo a cama. De madrugada. E aí diz que ela ficou assim irritada. Alex, pelo amor de Deus, eu estou aqui quase parindo um filho aqui no meio da sala e você arruma na cama. Claro, naquela hora, eu acho que ele também estava tão desesperado que ele resolveu o conflito dele a estender na cama, né? Mas veja bem, naquela hora, estender a cama não era importante. Ficasse bagunçado, quando voltasse, alguém iria arrumar. Mas às vezes a mesma coisa acontece na nossa vida. Uma coisa importantíssima está para acontecer, e ao invés da gente se dedicar àquilo que é importante, a gente começa a colocar atenção em bobagens, em coisas que não fazem a diferença. E aí, minha gente, nós perdemos a oportunidade de qualificar o momento presente, né? Quantas pessoas a gente encontra pela vida colecionando amarguras porque não souberam escolher bem naquele momento? O livro fala sobre isso. É importante demais a gente saber fazer escolhas. As escolhas, elas determinam se a gente vai ser feliz ou não. Aquilo que a gente escolheu hoje, aquilo que a gente está escolhendo agora, o contexto das escolhas é muito sério. É muito sério. Porque é esse contexto que vai nos dar o futuro. Eu fico muito triste, né? E vejo, às vezes, jovens já aos 16, 17 anos, fazendo a opção pelo cigarro, fazendo a opção pela droga, fazendo a opção pelo álcool. Qual será o futuro de um rapaz que aos 16, 17 anos já optou pelos vícios? Será que o futuro vai ser promissor? É pouco provável. Por quê? A gente sabe o que a droga faz na vida de uma criança, na vida de uma pessoa. Você já viu alguém ser feliz com a droga? Nunca na minha vida eu encontrei alguém que fala, olha, eu só fiquei grande, eu só dei certo na vida porque eu bebi. Eu só dei certo na vida porque comecei a fumar maconha desde cedo. Não existe isso. A droga só tem o poder de nos fazer mal. Não tem outra coisa. Ela só faz mal àquele que escolhe. Agora eu fico impressionado de ver que tem gente que ainda escolhe. Ou então o namoro, né? Começa a namorar, tá vendo que não dá certo, que o namoro não está mostrando um bom relacionamento futuro e mesmo assim casa com aquela pessoa. Como é que pode querer ser feliz no futuro se não foi capaz de preparar a felicidade no presente? E aí, é disso que nós estamos falando. Às vezes a melhor maneira de ganhar é perdendo na hora. É você falando, olha, por mais que eu vá sentir falta de você, eu preciso terminar esse namoro. Porque nós não nascemos um para o outro. Nós temos incompatibilidades muito radicais, nós temos muita dificuldade de conviver, e eu não quero levar esse inferno para a minha vida, né?
E às vezes o inferno da vida inteira é porque a pessoa não soube se livrar da paixão daquele momento, daquela hora. E aí escolhe errado, casa a si mesmo e depois vai viver uma dificuldade imensa ao longo da vida. Ou então não leva a sério o momento presente, não leva a sério o empenho que precisa ter, não educa o filho do jeito que precisa educar, não dispensa a ele o tempo que ele precisa. E aí, como é que faz? Como é que nós vamos ter um filho bem educado, uma pessoa que dê certo na vida, se no momento em que as pessoas escolheram por ela, escolheram errado? Isso é tão sério, gente, porque quando eu escolho criar o meu filho de qualquer jeito, eu estou privando este meu filho de encontrar o equilíbrio na juventude. Quando, como mãe, você abre mão de estabelecer as regras para que o seu filho compreenda a vida como ela é, tem regras, tem limites. Se a gente não estabelece os limites para os nossos filhos, nós estamos privando esses filhos depois de no futuro serem felizes, de se realizarem. Porque ninguém nessa vida pode ser feliz e se realizar sem conhecer as regras da vida, sem saber lidar com elas. Aí você tem essa geração do tudo pode, ninguém pode proibir de nada, ninguém pode cercar, ninguém pode dizer uma palavra mais, não. Cuidado. Aquilo que a gente deixa de fazer no momento presente pode ter consequências muito sérias na nossa vida e na vida dos outros. Quando a gente faz isso com as crianças, é um crime duplamente qualificado, não é? Por quê? Porque eu estou privando aquela criança de ter uma formação adequada. Por isso que não pode parir antes da hora, não pode ser mãe antes da hora, não pode casar antes da hora. Nós precisamos parar de acelerar as coisas. Às vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida é sempre um processo de construção. E não. Às vezes a gente acha que nós só estamos somando. Também há subtrações. Nas perdas que enfrentei para eu ser quem sou. Eu acredito verdadeiramente nisso. Fico pensando em você também, que enfrenta diariamente perdas, sempre com uma tentação de pensar que essas perdas são somente negativas, que elas não condensam possibilidades. Sim, quantas vezes na minha vida eu pude porque perdi. E no momento que estamos perdendo, não temos a clareza de que aquilo pode ser um ganho. É interessante a gente pensar que o Getsemane é o lugar onde você retira o que há de melhor do fruto. Sim, se a oliva não for esmagada, não se chega ao azeite que ela pode oferecer. É preciso que o movimento daquela grande pedra arranque do pequeno fruto o que ele tem de melhor. Não é à toa que Jesus foi sofrer num lugar deste, né? E não é à toa que essa construção literária nos coloca diante de uns momentos mais difíceis da vida de Jesus. Ele está prestes a ser morto, prestes a enfrentar todo o sofrimento da tarde santa, naquela sexta-feira que para nós, dentro da Semana Santa, é um momento especial para a nossa reflexão também. Mas Jesus está prestes a viver o seu calvário e ele sabe disso. Quando você ama, quando você escolhe amar, quando você escolhe ter um filho, até quando você escolhe ter um cachorrinho dentro de casa, você escolhe amar aquela criatura, você iniciou um processo de sofrimento. Porque o sofrimento, o amor, ele gera insegurança, medo de perder. Perdeu a paz para o resto da vida. Põe um filho no mundo e você perde a paz para o resto da vida. Ah, padre, que visão pessimismo não. Isso é realismo. Você vive mais feliz quando ama. Mas você fica muito mais desassossegado porque ama. Mas esse desassossego é bom. Ele nos motiva, ele nos instiga. Ele nos faz mais vivos.
Ele traz vivacidade aos nossos dias. É bom amar. Mas a partir do momento que você ama, você sofre porque você é criatura. Porque, minha gente, todos nós precisamos passar, não sei, diariamente talvez não, né? Mas ao longo da nossa semana, quantos Getsêmanes a gente tem de passar? E se você for pensar, claro, Getsêmanes menores, outros nem tão grandes, mas também não tão pequenos. Basta você olhar para tudo aquilo que foi Calvário na sua vida, e você vai descobrir o quanto esses Calvários foram importantes para a purificação da sua essência. Ele chama os amigos para estarem com ele, e nem esses amigos são capazes de participar do sofrimento dele. É interessante isso, né? Porque o que Jesus queria ali naquele momento era a companhia de amigos. Você entende muito bem o que isso significa? Porque também no momento do seu sofrimento você não gosta de ficar sozinho. É bom você ter alguém que você ama do lado, para ele ajudar a viver a prensa do sofrimento. Mas esses amigos não foram capazes de oferecer a Jesus o que ele esperava deles: companhia, amizade, um ombro amigo, como a gente gosta de dizer, né? E ele precisou enfrentar tudo sozinho. Mas enfrentou com muita dignidade. E enfrentou ensinando-nos. Só com essa passagem a gente tem que tirar, né, da nossa cabeça a pretensão de que o outro será tudo para nós. Não, nem Jesus conseguiu ter amigos assim. Os outros estarão de acordo com suas possibilidades. Mas eu preciso estar com todas as minhas possibilidades. São as minhas possibilidades que vão definir o quanto esse sofrimento me fará crescer ou não. O quanto esse sofrimento vai me edificar. E me edificando, gente, comece a edificar os que estiverem ao meu lado e aqueles que passarem por mim depois que aquela dor me visitou. Então o sofrimento será sempre inerente à condição humana. Jesus sofreu neste momento justamente porque a encarnação dele não foi só aparente, ele encarnou de verdade, foi homem de verdade. A gente fala isso na Cristologia. O mistério da encarnação não é só um teatro, não, ele tornou-se verdadeiramente homem. E sendo verdadeiramente homem, experimentou os sentimentos humanos. Sofreu a dor do amigo, de ver o amigo morrer, sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo da morte, sentiu a solidão de mesmo ter amigos ali por perto, eles estarem dormindo e indiferentes àquilo que se passava com ele. Volto a dizer, a gente não precisa correr atrás do sofrimento. Ele virá, ele é natural na nossa vida. A gente sofre justamente porque a gente é criatura, a gente é limitado. O simples fato de você amar. Amar é sofrer, não é outra coisa. Porque quando nós estamos na dinâmica do sofrimento, a gente não tem tempo e nem disposição para o supérfluo. É como se o sofrimento nos julgasse para buscar o que de fato temos de mais precioso. É como se a gente fosse julgado para um território que resguarda o que temos de mais saboroso, de mais valioso, de mais precioso. Mas é muito especial quando a gente percebe que esse cuidado de Deus na nossa vida se dá a partir das crises que nós enfrentamos. Pode parecer um pouco contraditório, né? Deus me amar, me permitindo crises, porque não há outra forma de crescer. Tudo aquilo que você enfrentou na vida, que lhe foi penoso, você pode ter certeza que foi importantíssimo para você chegar aonde você chegou. E essa mão de Deus, que vai nos ajudando a viver a dinâmica da fé, ela vai se manifestando na nossa vida de diversas formas. Um amigo que nos fala, um conselho de mãe, uma palavra de irmão, e Deus vai nos segurando pela mão, vai nos dando condições de enfrentar a pedra do sofrimento. Permitir que a dor se torne também uma oportunidade especial.
Sentir que essa mão de Deus nos conduz assim, e que não será diferente do que foi para Jesus, que também no momento do seu sofrimento sentiu-se sozinho, achava que tinha alguém ao lado dele. Não. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha gente ali do lado, em última instância o sofrimento é absorvido ali na solidão. Por mais que eu queira dividir, chego num limite que não dá mais para dividir. Por mais que o outro esteja do meu lado, é meu. E eu preciso dar conta de tudo isso. Para se passar no vestibular é preciso estudar o sofrimento do dia a dia. Para se tornar um bom profissional, você precisa se dedicar aos estudos. E assim a vida vai. Depois, para você aperfeiçoar ainda mais a sua vida profissional, vai ter de fazer muito curso, muita especialização. É assim que funciona. Então, é impossível retirar o crescimento da parceria com o sofrimento. Não é que a gente seja masoquista, não. Basta você enfrentar as questões diárias e você terá uma boa dose de motivos, de razões para acreditar no poder curativo que o sofrimento tem na nossa história. Eu sei que não é fácil. Se a gente pudesse, a gente pularia, né? Igual quando a gente era criança, né? Que você tem aqueles jogos em que você tem a oportunidade de pular uma fase, né? Ah, vou pular, tenho o direito de pular uma fase, vou pular. Na vida não é assim, não. Não dá para pular a fase. O que a gente precisa é viver parte por parte, ir administrando essas dificuldades e percebendo o poder curativo que elas têm em nós, que também isso nos faz manter a vivacidade no caminho. Quando eu identifico que aquela dificuldade que eu estou enfrentando, que eu estou passando, ela tem um poder de transformação na minha vida. Eu fico olhando para mim mesmo, né? Quantas fases da minha vida que foram pesadas, difíceis, que na hora que eu estava passando, eu queria quase que fugir daquilo. Se eu for olhar para a história que eu já vivi até os dias de hoje, as perdas foram fundamentais para que eu pudesse ter a coragem que eu tenho, as convicções que hoje me moldam. Se eu tivesse perdido menos, talvez eu não tivesse alcançado tanto. Quando eu falo de alcançar, eu não estou me referindo a uma vaidade de ter me tornado quem eu pude me tornar. Tantas perdas foram necessárias para que eu tivesse condições de ser o homem que eu sou. Às vezes a gente não consegue ter uma boa visão da vida, é porque a gente só foca naquilo que está acontecendo. Olhar para tudo aquilo que eu precisei enfrentar, por exemplo, a morte da minha irmã, que foi um momento muito difícil para todos nós lá em casa, que particularmente foi um Getsemane pesado na minha vida, na minha história. Você vai estar sempre vivendo a dinâmica daquele sepultamento. As pessoas não vão embora de uma vez. Você vai se acostumando com aquela ausência. É uma mão de terra por dia. Não é sepultado de uma vez. Quem passa por isso sabe. Não preciso ficar dizendo muito, não. É uma dor coletiva. Porque você, além de ter toda a dimensão pessoal da dor, você ainda tem que ajudar a administrar o outro que está do lado. Perder não é fácil. Como dizia o Mia Couto, né? Morto amado nunca para de morrer. Mas quando você abre o leque para ver os acontecimentos, tudo aquilo que lhe envolve nesse momento, a sua visão fica mais aperfeiçoada. A morte da minha irmã significou um tempo de muita angústia, que se estendeu, é claro, a gente vai sendo curado pelo tempo, né? Hoje eu falo com muita naturalidade da morte da minha irmã, mas na época, meu Deus do céu, como durou aquilo dentro de mim, como foi pesado aquele sofrimento dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para tudo isso um tempo depois, você vai descobrir que os acontecimentos, por mais dolorosos que eles sejam, eles trazem uma grande carga de ensinamento, de aprendizado.
É claro que a gente não deseja isso a ninguém. É claro que é muito melhor a gente crescer mesmo sem esses Getsêmanes tão cruéis. É claro que nós não desejamos a morte dos nossos filhos para a gente poder crescer. Não. Mas o fato é que quando o sofrimento bate à nossa porta, o que a gente mais precisa fazer é olhar esse sofrimento de perto. Não desviar os olhos dele. E prestar atenção no que ele pretende nos dizer, para que ele não seja em vão, para que as nossas perdas não sejam em vão, para que os nossos sofrimentos não sejam em vão, para que as nossas lutas não sejam em vão. É uma questão de maturidade, minha gente. É uma questão de amadurecimento mesmo. Eu ter condições de olhar para aquilo que é penoso na minha vida e colocar isso a favor do meu crescimento, do meu amadurecimento pessoal. Deus nos protege, às vezes, quando nos diz não, eu gosto de dizer. É isso, minha gente. As nossas dores precisam ser partilhadas. As nossas angústias, as nossas ansiedades, porque quanto mais a gente fala delas, sobretudo aqui, nesse espaço que para mim é tão sagrado, eu não tenho como controlar o que você fará do que eu estou dizendo. Mas eu tenho consciência que para mim é importante dizer. Porque quando nós dizemos, de alguma forma, nós começamos a organizar dentro de nós o que está desorganizado. É uma forma que você tem de se comprometer com aquilo que está acontecendo. Sim, porque depois que você vence essa dor, depois que você vence esse sofrimento, você vai para a estrada com uma disposição que você não tinha antes. Se você levar a sério o poder curativo que o sofrimento tem, essa dor que hoje lhe visita, que lhe deixa desassossegado, essa perda que hoje você precisa enfrentar, permita que Deus coloque essa mão, permita que Deus lhe conceda este amparo, para que você tenha a coragem de desafiar-se, ir além e viver com muita serenidade e sabedoria esse momento de dor que hoje você está enfrentando. É a mão dele que lhe sustenta. Da mesma forma como você sustentou o seu filho. Não há diferença. O mesmo que Deus ofereceu a Jesus, ele oferece a nós também. A coragem de ir adiante, de subir a saladeira da dor, chegar ao Calvário e depois da morte experimentar essa ressurreição. E eu não falo de uma morte do corpo, não. Eu falo da morte que todo sofrimento provoca em nós. É quando, por exemplo, você se decepciona com uma pessoa, naturalmente morre alguma coisa dentro de você. Mas essa decepção não pode lhe amargurar. É assim que a gente supera os momentos de dificuldade. É assim que a gente cresce como pessoas. Quando a gente se oportuniza um olhar mais amplo das realidades que nos envolvem. Ao morrer aquilo que antes era tão vivo dentro de você, permita que você se torne melhor. Comece a ver as pessoas com menos ilusões. Olhe-as com mais realidade. Ah, vai ser tão melhor conviver. Você vai ficar mais maduro, vai ficar esperando menos dos outros e recrutando mais de si mesmo. Quem espera muito do outro, recruta menos de si mesmo. Quem recruta menos de si mesmo, perde a oportunidade de crescer. A nossa raiva, ela nasce das nossas expectativas. A gente fica muito irritado porque nós criamos expectativas em torno das realidades. E como a gente espera que seja assim, e geralmente a vida nos decepciona, porque as nossas expectativas são altas demais, então o nosso processo de ira, ele é sempre provocado por causa das expectativas excessivas que nós temos. O que é o excesso de expectativa? Muitas vezes a falta de simplicidade na vida, né, gente? Quando você percebe
que a simplicidade é um caminho seguro, por quê? Ela lhe indica para aquilo que pode ser. Não significa que nós vamos viver sem sonhos, não. Mas a gente vai começar a ser um pouco mais realista com aquilo que a vida pode ser. Né? A gente não vai ficar projetando demais. Por que eu sinto muita raiva do outro? Porque eu espero do outro que ele seja aquilo que eu quero. Eu fico esperando uma resposta, eu quero que o outro seja como eu projetei. Muitas vezes me irrita. Eu quero a competência que o outro não tem. Então, a gente acaba projetando em cima do outro uma série de necessidades nossas que acabam prejudicando, né, e provocando dentro de nós a raiva. A raiva, a ira, é um processo muito perigoso porque nos emburrece. É um processo que nos retira da racionalidade. Pode observar, cada vez que a gente fica muito irritado, a gente perde a capacidade de ser racional. Você diz realmente o que você não queria dizer, você fala bobagem, você magoa, você machuca. Então, controlar a raiva é, primeiro, baixar um pouco as expectativas. A gente ser um pouquinho mais humilde, a gente ser um pouquinho mais simples. O mundo não tem que ser do jeito que eu quero. E quando a gente começa a modificar a relação com as pessoas, permitindo que elas sejam elas mesmas, sem as nossas projeções, quem sabe a gente começa a se irritar menos. Nós nos irritamos muito por causa do estilo de vida que nós temos. Eu me lembro quando eu era criança, né? As luzes da nossa casa apagavam mais cedo. Elas eram desligadas muito mais cedo. Então a gente dormia mais tempo. Você pode observar que as nossas cidades e as nossas casas são cada vez mais iluminadas. E nós, para dormir, nós precisamos produzir um hormônio, né? Que é provocado justamente pela ausência de luz. Então, se você está num lugar muito estimulado por luzes, é bem provável que você faça a produção desse hormônio de maneira tardia. A melatonina, né, ela faz a gente dormir. Ela induz o processo do sono. É um calmante natural que o seu organismo produz, mas você tem que permitir a produção. Se você fica se estimulando demais, com muita televisão ligada, muita tela de computador, muita luz acesa dentro de casa, essa produção de melatonina ela é mais atrasada. Então ela vai ficando mais tardia. E aí você dorme menos. Quem dorme menos? Digamos que você só dorme 5, 6 horas por noite. Ao final de uma semana, é bem provável que você esteja com uma irritabilidade muito maior. Então há todo um aspecto psicológico, que é essa projeção das expectativas sobre o outro. Eu quero que tudo seja perfeito, e na hora que eu vejo que não é perfeito, eu me irrito. Mas há também esse aspecto biológico. Nós estamos cada vez dormindo menos, a nossa irritação é cada vez maior, nós somos estimulados o tempo todo, a gente se cansa muito, a gente não dá ao corpo o devido descanso, naturalmente a gente prejudica a qualidade das nossas relações. Então, pensar na saúde e dormir um pouquinho mais cedo é você preparar o seu dia de amanhã. Então, quando você dorme mais cedo, de maneira disciplinada, e às vezes a gente fica à toa, não tem nada para fazer, fica lá. Tem gente que é assim, né? Fica estimulado o tempo todo. Não. Faça um momento de tranquilidade. Crie essa tranquilidade necessária. Aliás, uma das coisas que me ajudou muito depois que eu mudei do convento para minha casa agora, é não ter mais o meu ambiente de trabalho onde eu durmo. Não pode. Tem que ser diferente. Você entra no seu quarto é para dormir. Aí liga a televisão e fica lá. Aquilo tudo estimula a você produzir de maneira mais tardia ainda essa melatonina, que é o que faz justamente você dormir. Ajuda no processo do relaxamento, da profundidade do sono, da qualidade do sono. Você descobrir que seguir Jesus é você dormir cedo, é você comer certo. Por que isso influencia no seu seguimento a Jesus? Porque quando você tem qualidade de vida, quando a sua vida é saudável, você fica melhor para o outro. Quando você tem disciplina, quando você come certo, você dorme certo, você fica melhor para lidar com o outro. Isso é biológico, é resultado, o corpo é programado. Dá a ele o estímulo e ele será estimulado para aquilo que você programou. Ele dará uma resposta a partir do que você programou. É muito interessante, por exemplo, quando você pega uma atividade física. No início você aguenta andar 5 minutos na esteira. Se você é disciplinado nos 5 minutos, aquilo vai aumentando para 10, aquilo vai aumentando para 15, daqui a pouco você está correndo 1 hora e não há cansaço mais em você.
porque você estimulou o corpo a lhe dar uma resposta que você antes não tinha condições. Então a vida é assim, ela é toda alinhavada. Ah, eu estou irritado. É muito fácil dizer isso. E é muito fácil a gente se justificar. Machuquei o outro, porque eu estava irritado. Me desculpa. Não. Qual é a causa da sua irritação? Está vendo que existe uma causa que antecede essa resposta simples, muito fácil? Vamos parar de dar resposta muito simples. Estou irritado demais. Mas por que está irritado? Dá uma olhada na sua vida. Começa a perceber se o seu jeito de viver está favorecendo ou não o processo dessa ira, dessa irritação. E o Chalita já falava, de maneira muito interessante. A raiva nos deixa burros. Quando você está com raiva, você perde tudo. Você realmente perde as estribeiras, você fica ignorante. Não é por aí. Quando a gente está, eu por exemplo, às vezes entro num processo de trabalho, eu faço de tudo para ir dormir o quanto antes. Terminou o evento, eu preciso dormir. Porque no outro dia eu tenho que enfrentar outro evento. Quando eu me disciplino para fazer as coisas, eu dou conta de fazer os 11 dias de evento. Se eu não tenho disciplina nesse processo, se eu fico até muito tarde, jantando e conversando, batendo papo, no outro dia eu não tenho qualidade para a minha evangelização. A vida é assim. Ou a gente se disciplina, ou daqui a pouco nós não estamos dando conta do que precisamos fazer. E essa disciplina, ela é tão necessária quanto a oração. É um conjunto, é alinhavado. O ser humano é um conjunto. Ele não pode ser analisado a partir de resposta muito simples. Então, se está muito irritado, procura descobrir o que você pode mudar na sua rotina. Toda vez que você passou pela experiência de esperar uma resposta, certamente o seu coração se encheu de ansiedade. É natural que quando a gente esteja esperando por alguma resposta, o nosso coração viva aquele processo de contradição. Estranho, né? Um processo estranho. Porque na contradição a gente esquece o que a gente é, a gente esquece o que a gente pode, e a gente acaba ficando na mão do outro. Esperar uma resposta do outro é muitas vezes a gente se colocar na mão do outro. É a gente depender do outro. É como você que fez uma entrevista para um trabalho que você muito precisa. Você fica na mão daquele que trabalha lá no departamento de pessoal da empresa e você acaba dependendo daquilo que ele achou sobre você. E é neste momento que entra a contradição dentro do nosso coração. Que por mais que a gente tenha segurança daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente pode, sempre passa na nossa cabeça a possibilidade de que o outro não tenha conseguido ver o valor que a gente tem. Talvez no momento da entrevista você tenha ficado nervoso e aquilo tenha colocado entre você e a sua verdade um filtro. E infelizmente o outro que está ali do lado, avaliando o que você é, tenha percebido muito mais o seu nervosismo que a sua capacidade. Enfim, esperar por uma resposta é sempre um processo de preocupação, de ansiedade, porque a gente nunca sabe o que o outro verdadeiramente encontrou dentro de nós. E não são raras as vezes em que esse processo se instaura dentro de nós, porque às vezes a gente nem sabe qual é a resposta que nós estamos esperando. A vida é um processo de respostas o tempo todo. Mas muitas vezes a gente não sabe o que é que a gente espera. Por isso algumas ansiedades tomam conta de nós. É como se a gente não soubesse o que vai acontecer, como é que vai ser, porque a gente ainda não sabe nem muito bem qual é a pergunta que a gente fez. Então, se a gente não sabe qual é a pergunta, fica difícil esperar uma resposta. E às vezes na vida, minha gente, nós encontramos pessoas que parecem que estão esperando uma resposta eternamente, por causa do processo da ansiedade que vive. Como se estivesse dependendo também constantemente de uma aprovação do mundo, como se estivesse constantemente dependendo de uma aprovação da sociedade, das pessoas com que convive. Mas é aí que entra a experiência do amor de Deus. Cada vez que nós fazemos uma experiência religiosa, nós estamos fazendo uma experiência que quebra o processo da contradição, que reorganiza, que traz uma nova harmonia ao coração. Religião é você religar as pontas que estavam desligadas. Quando nós estamos esperando uma resposta, de alguma maneira nós estamos com uma ponta desligada, porque a gente precisa que o outro venha atar esta parte da corda que se soltou. E o amor de Deus na nossa vida
é justamente para colocar dentro de nós a reforma necessária, a cola necessária para fazer com que a ponta volte a se unir à outra que estava desligada. Por isso que quando a gente tem Deus no nosso coração, todo esse processo de espera da vida se torna mais harmonioso, menos angustiante. Ter Jesus no nosso coração é isso. É a gente começar a enfrentar o processo de perguntas e respostas que essa vida nos dá o tempo todo. É a gente enfrentar o processo das esperas de maneira mais equilibrada. Quem tem Deus no coração sabe esperar pelo tempo das coisas. É uma mágica? Não. É um processo de aprendizado constante. É um processo que nos coloca na luta por compreender aquilo que nem sempre a gente compreende com facilidade. Quando Deus entra no nosso coração, Ele traz calma. Com calma a gente analisa melhor a pergunta, com calma a gente espera melhor pelas respostas. Quando a gente olha devagar para a nossa vida, quando a gente olha sem muita pressa, a gente tem possibilidade de enxergar os detalhes que a pressa não nos deixa. Quando a gente olha com calma e sem pressa, a gente tem a oportunidade de perceber melhor a realidade. E aí aquelas angústias que são naturais deste processo de espera, vão por água abaixo, ou ficam amenizadas. Quando nós esperamos uma resposta de alguém que não nos conhece, a nossa ansiedade é dobrada. Mas quando nós sabemos que aquele que vai nos dar as respostas nos ama, fica diferente. Quando nós entendemos a vida como um processo de resposta de Deus na nossa história, a gente começa a ficar mais tranquilo, e por isso o amor de Deus tem o poder de nos transformar, colocando calma dentro de nós, serenidade, harmonia. Porque se eu espero por alguém que me ama, eu tenho certeza que a resposta que aquele que me ama vai me dar será sempre favorável para a minha vida. Confie no amor de Deus. Que isso não seja uma teoria na sua vida, não. Confiar no amor de Deus lhe devolve essa serenidade que você precisa para viver. Saber que Deus está cuidando da melhor resposta e vai responder de um jeito que lhe será favorável. Deus não é seu inimigo. Deus não é um opositor à sua felicidade. Deus não é alguém que está de olho nos seus defeitos para lhe punir. Não, não é isso. Deus não está muito interessado naquilo que você fez de errado, porque isso que você fez de errado só pode ter valor se você usar a seu favor. Não é para punir, não é para nos colocar na culpa, não. É para despertar dentro de nós o desejo de vitória. Eu uso aquilo que me foi desfavorável para o meu crescimento. Essa é a resposta que Deus nos dá. Deus nunca tem uma resposta de condenação, porque a condenação ela só é possível para quem já terminou, para quem já morreu, para quem já não quer mais nada, para quem já não está esperando mais nada. Mas para nós que estamos vivos, mesmo que portadores de inúmeros defeitos, a salvação é a única realidade a ser anunciada. E aí, hoje nessa noite nós não temos outra coisa a lhe anunciar senão isso. A resposta que Deus tem para você, seja ela qual for, pode ter certeza, é favorável a você. Está a seu favor. É para o seu crescimento. É para a sua felicidade. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Hoje recordando essa mística que o coração representa na nossa vida, né? Toda vez que nós falamos coração, nós estamos nos referindo à totalidade do que a gente é. Aquilo que meu coração ama, aquilo que meu coração rejeita, aquilo que meu coração acredita, aquilo que meu coração quer, aquilo que meu coração sonha. De vez em quando a gente se refere a ele, para poder dizer o que a gente é. O coração é a metáfora da totalidade. Quando a gente diz meu coração, a gente está se referindo àquilo que é o mais profundo de nós. Lá onde nós somos gestados, né? Todos os dias, nos nossos motivos, nos nossos empenhos, nas nossas vontades, nos nossos desejos. A vida tem como centro o coração.
ainda que isso seja só metafórico. E quando a igreja nos ensina que Deus quer realizar a conversão do nosso coração, ela é muito sábia. Porque ao dizer que Deus quer converter o nosso coração, nós estamos justamente assumindo que o lugar onde Deus começa a modificar o mundo e a transformar as estruturas que precisam serem modificadas é a partir do coração humano. E é por isso que é tão importante a gente ter um coração convertido. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Quantas vezes eu já disse isso? Mas de vez em quando a gente precisa esmiuçar o significado de ter um coração convertido. Eu desejo ter um coração convertido. Você deseja ter um coração convertido. Um coração que tenha a conversão como referência, tendo como referência nessa conversão o coração de Jesus. Queremos ser como Ele. Queremos ser parecidos com Ele. Por isso a gente lê o Evangelho, a gente participa das celebrações eucarísticas, a gente confessa, a gente comunga, a gente vive, a gente partilha, a gente busca crescer, porque a gente quer ter um coração parecido com o de Jesus. E o primeiro passo para que o nosso coração seja parecido com o de Jesus é a gente permitir que a misericórdia dele nos visite de vez em quando. Porque só a partir da reconciliação interior, só a partir dessa amizade interior que nós vivemos com a gente mesmo, é que a gente tem condições de ultrapassar, de ir além, de vencer e de viver esse processo de conversão. Você sabe que a especialidade do diabo, né, de tudo aquilo que é diabólico no mundo, é justamente fazer com que o nosso coração seja o nosso inimigo. Como é que ele faz isso? Quando ele começa a semear dentro de nós situações, pessoas, oportunidades que não estarão favoráveis ao nosso crescimento humano. Uma pessoa viciada, por exemplo. O vício não pode definitivamente fazer com que cresça dentro do nosso coração coisas boas, uma vez que o vício é tudo aquilo que me rouba de mim. Então tudo aquilo que vai sendo semeado dentro do meu coração para me destruir, vai transformando o meu coração no meu pior inimigo. E é interessante isso. Muitas vezes na vida nós nos destruímos a partir de nós mesmos, daquilo que nós permitimos. Do mal que a gente escolhe, né, ou do mal que a gente permite que cresça dentro de nós, das coisas ruins que vão ficando dentro do nosso coração, vão nos pesando, ou até mesmo dos erros que a gente comete. Essa música fala disso, né? Muito tempo eu não cantava essa música. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi. Quantas vezes nessa vida eu encontro pessoas que estão destruídas justamente porque não são capazes de se perdoarem. Já até receberam o perdão de Deus, já receberam o perdão das pessoas que elas machucaram, que elas ofenderam, mas elas ainda não viveram a reconciliação. Elas ainda não se tornaram a serem amigas, não voltaram a ser amigas de si mesmas. Não é? Não conseguiram voltar a essa amizade interior. Não conseguiram estabelecer essa ponte favorável. Dentro de mim eu preciso ter pontes que me favoreçam chegar a mim mesmo. E às vezes nós colocamos obstáculos dentro do nosso coração e a gente faz com que ele funcione como nosso inimigo, porque ele vai comprometendo a nossa felicidade. Coração que não bate a favor costuma apanhar, não é? O gesto de bater, de julgar, de alimentar, de fazer com que a vida continue. Se ele não bate, ele apanha, né? Ele vai guardando, ele vai perdendo a vitalidade. Quantas vezes na vida a gente fez isso com a gente? Quantas vezes você se transformou no seu pior inimigo? Quando você permitiu que o pior ficasse em você. Ou que você guardasse a mágoa, ou porque você estava guardando o rancor, ou porque você não era capaz de se reconciliar com você mesmo, de olhar para os seus erros e ser capaz de ir além, de ultrapassá-los, acreditando que a graça de Deus age em nós justamente para que a gente tenha condições de arrumar a desordem interior. E é por isso que o coração não pode ser inimigo, porque ele é o lugar da minha conversão. É nele que Deus age para que eu tenha condições de ir além, de vencer, de suportar os pesos da vida,
O coração, quando está amigo e favorável, fica muito mais fácil experimentar, viver e superar as dificuldades que são próprias da nossa vida, que existem na minha, que existem na sua. Por isso que conversão é isso, né? A gente vê se nós estamos sendo amigos de nós mesmos, se nós estamos escolhendo aquilo que realmente a gente precisa para que a nossa vida dê certo. Deus não pode ser compreendido como alguém que está ali para nos conceder favores o tempo todo e a minha relação com Ele ser pautada nesse concedimento de favores. Não. Deus é um amor eterno que não muda de ideia, então não preciso fazer promessa para agradá-lo. É muito mesquinho pensar que Deus vai fazer aquele milagre só porque eu fiz uma promessa, sabe? A nossa espiritualidade precisa amadurecer e pensar que o amor de Deus está sempre à nossa disposição. Ele não muda de ideia. Ele quer sim que você consiga o emprego. Ele quer sim que você tenha saúde. Deus não muda de ideia em relação àquilo que é bom para nós. Mas nem sempre nós conseguimos saber o que é bom para nós. Quantas pessoas insistiam, ficavam até magoados com Deus. E depois percebiam que aquilo que havia acontecido, que aquilo que havia sido negado, era na verdade um favorecimento. Volto a dizer, precisamos ter muita maturidade espiritual para compreender os nãos da vida, as perdas, os sofrimentos e as lutas. Deus não é mesquinho igual nós somos, viu? Se nós precisamos de moeda de troca para poder fazer favor a alguém, Deus não é assim. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. E não adianta tentar negociar com Ele, porque Ele não muda de ideia, Ele só quer o nosso bem. E se não acontece de acordo com o que nós esperávamos, pode ser que aquilo que nós tanto desejávamos não é o melhor para nós. Deixa que o tempo lhe responde. Então a fé consiste em você permitir que depois de você ter feito todo o esforço para aquilo que você queria, você trabalhar com a possibilidade de que alguma coisa dê errado, porque não era isso que Deus queria exatamente para você. Não é sempre que o meu querer é o mesmo querer de Deus. Às vezes eu posso estar enganado. Ainda essa semana mesmo eu coloquei lá no meu Instagram. Nem sempre o desejo é confiável. Porque o meu desejo pode estar a serviço do que eu quero e não daquilo que eu de fato necessito. Então eu rezo, faço promessa, faço isso, faço meu esforço e o negócio dá errado, eu fico decepcionado com Deus. Não, pelo amor de Deus. Por amor a Ele. A nossa espiritualidade precisa ser madura. Fazemos o nosso esforço, nós rezamos, nos empenhamos, mas Deus não aceita moeda de troca. É disso que nós estamos falando. A nossa espiritualidade precisa nos levar ao debir. Precisa nos fazer chegar a esse lugar reservado, onde só cabe você e Deus. É lá neste lugar que você aprende a teologia da graça. Não academicamente como eu pude aprender. Não estou falando de estudo acadêmico. Porque chegar a essa antessala é o quarto dos fundos, né? Isso em hebraico chama-se debir. O debir, para a cultura hebraica, era o quarto dos fundos da casa. Um quarto sem luz. O quarto mais difícil de se chegar. E depois essa palavra foi colocada no contexto do templo. O templo de Herodes, quando ele foi construído, o Debir era o Santo dos Santos, o lugar onde os sacerdotes só entravam uma vez por ano. Interessante isso. O lugar onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano era separado da sala do templo. Eram 3 salas, separado por uma cortina, e ali havia a prevalência de um mistério.
E é por isso que nesses últimos anos da minha vida, eu tenho encarado, inclusive, às vezes vira até piada para os meus, para aqueles que estão do meu lado, e quando eu vou e o negócio deu errado, eu, antes de ficar nervoso, falo, foi um livramento. Não era para ser. Porque antes eu me irritava de um jeito que vocês não imaginam. Então hoje, às vezes, até as pessoas que são próximas a mim fazem piada um pouco disso, né? Mas é verdade, eu acredito mesmo nisso. Se eu fiz um esforço para chegar lá, para acontecer, não aconteceu, então não era para ser. Deus não queria que fosse assim. A mim é um conforto espiritual. Me livra da ira, me livra de muitas vezes querer ter o controle de tudo, sabe? E aí eu me sinto cuidado por Deus. Não era para ir nessa hora, porque Deus preparou uma hora melhor para mim. Vai ser melhor ir amanhã. Às vezes eu estou naquela ânsia de ir embora para casa e não deu certo, não deu certo. A minha equipe tentou de tudo, não deu certo. Eu falo, então tá bom. É livramento, não era para ir. Mas o conhecimento dessa graça, o conhecimento dessa reserva, só é possível àqueles que ousam misticamente aprofundarem a sua fé. Porque senão nós vamos ficar dentro de um contexto raso de espiritualidade, sabe, de favores e deveres, de direitos e deveres. Um Deus que nos presta favor, um Deus a quem a gente faz umas gracinhas com o nosso comportamento, a quem a gente paga algumas promessas, a quem a gente faz algumas orações decoradas. Não estou falando dessa religiosidade rasa. Eu estou falando de um mergulho humano, numa compreensão mística, de um Deus que está em nós, que nos orienta, que mexe no nosso jeito de ser, e que vai nos ajudando a conhecer essa antessala onde Ele está nos sustentando. A fé é isso, minha gente. A fé na graça é isso. Deus fez por mim antes de eu chegar. E aí eu vou numa confiança de que eu ter feito a minha parte, claro, eu faço a minha parte, a graça de Deus não dispensa a minha atitude, mas eu vou confiante que Deus está comigo. Me sinto cuidado por Deus, faço a minha parte. Mas quando eu percebo que já não preciso fazer, que já não depende mais dos meus esforços, é a hora de aguardar, de esperar, de sentir o carinho de Deus amparando você. Essa música da Ziza marcou a vida de muitos nós. Fala dessa ação do Espírito. Aliás, ele tem uma função específica na Trindade, que é nos santificar. E santificar significa abrir os caminhos na nossa alma para que a gente tenha condições de chegar ao entendimento daquilo que humanamente nem sempre nós somos capazes de compreender. Você experimenta isso na sua vida diariamente. Às vezes você precisa conviver um longo tempo com uma realidade para poder entendê-la. A vida no Espírito apressa esse entendimento. Não é que fica mais fácil não, viu? Não caia na ilusão, né, Ziza? Não fica mais fácil. Não caia na ilusão de que Deus facilita as coisas para nós, porque não. Ele é Pai. E Pai que ama vai fazer questão que seu filho enfrente as questões como elas merecem e precisam ser enfrentadas. Mas Ele dá a certeza da sua presença. E o Espírito é esse condutor que vai fazendo com que a nossa alma fique cada vez mais atenta para perceber a realidade e interferir nela. Que é tão interessante, minha gente. Se você vai olhar as pessoas que estão realizadas e aparentemente felizes, não só aparentemente, quando você percebe que aquela pessoa é feliz, você não tem ideia do tanto que essa pessoa precisou investigar-se ao longo do processo para ela ser quem é. Quantas picadas ela precisou abrir na alma. Quantos caminhos tortuosos ela precisou andar. É porque às vezes a gente vê o resultado final e não tem ideia do processo. O Espírito Santo é que vai dando
essa condição a gente. Uma vida no Espírito é uma vida, sem dúvida, refletida, esmiuçada no dia a dia. Quanto mais eu invoco e tenho essa presença do Espírito Santo na minha vida, maior será a minha capacidade de entender. E Jesus tem um discurso que não é fácil de entender à primeira vista, porque ele é contraditório. Ele está reunido com os amigos e também uma multidão que o acompanhava. Uma região bonita de Jerusalém, ali perto de Cafarnaum, um lugar de muitos milagres, está perto do lago da Galileia, também chamado de Mar da Galileia, lugar onde ele fez muitos amigos. Nós chamamos esse sermão de o Sermão da Montanha, que é longo, mas eu vou pegar um trecho em que ele faz uma junção de frases com um poder de transformação, mas que requer muito entendimento, porque elas são aparentemente contraditórias. Vendo as multidões, Jesus subiu o monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa palavra é da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, você já acostumou a ser perseguida, caluniada e achar isso bom? Oh, meu Deus. Não tem nada mais desconfortável do que essas bem-aventuranças, né? No momento que você está vivendo a perseguição, ali pode ser que você nunca tenha enfrentado isso, você nunca tenha passado fome, mas quando você vê esse discurso aparentemente contraditório, como é desconfortável viver a primeira frase da bem-aventurança? Qual é a primeira mesmo? Não, sempre nessa sequência de duas. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque Sim. serão consolados. Na hora que a gente está chorando é difícil demais. É difícil, mas eu acho que se a gente tem uma postura rasa diante da vida, a gente nunca vai chegar na outra frase. Porque a gente só vai ficar no primeiro verbo, a gente só vai ficar naquele movimento perigoso de olhar só para a gente mesmo e sem subir, né? Porque eu acho que tem uma escala de valores diante das quais a gente pode, como se fossem janelas que dão camadas de visão para a vida. E se a gente fica só na camada da dor e do incômodo, é uma camada quase instintiva, é uma visão quase que só instintiva da vida. A gente precisa subir. Você disse que era o Espírito que nos dava a compreensão exata das coisas e que era através dele que a luz se acende para a nossa compreensão. E a gente tem essa tendência, às vezes, de proteger o que a gente tem de instintivo, né? Eu não quero sentir dor, eu não quero ser violento para me defender, eu não quero sofrer, eu não quero ser privado de nada, porque eu estou protegendo meus instintos mesmo, tudo que é quase que sobrevivente em mim. Mas eu não sou chamada a ser uma sobrevivente. É mais É uma que isso, né? supravivente, não sobrevivente. Isso é o lindo do Evangelho, eu acho. Eu acho que essa é a proposta desafiadora do Cristo, da pessoa intrigante dele, provocante, no sentido de nunca nos convidar para um lugar de mesmice, mas sempre de um crédito. Ziza, sabe o que eu fico pensando?
como que Jesus era desconfortável naquele tempo. Não, mas demais. O discurso dele era muito Mas demais. desconfortável. Ele largava 99 para ir atrás de uma. Pois é, era extremamente... Eu acho que se eu escutasse Jesus lá naquele tempo, eu não iria atrás dele. Eu acho que eu teria medo. As minhas resistências me colocariam assim, esse cara é louco. Perdeu o juízo, né? Perdeu o juízo, olha o que ele está fazendo dentro do A templo. misericórdia é um discurso assim... Extremamente porque se a gente for pensar desafiadora, assim, né? Deus me perdoa de tudo. Ele me perdoa de tudo. Se você for a fundo e cavar mesmo essa frase dentro da gente mesmo, ela muda a nossa vida inteira. Claro. E mesmo porque te coloca numa necessidade de ter o mesmo comportamento, e não é fácil. Não é fácil. Você exercer misericórdia, você colocar o outro dentro do seu coração no momento que você não quer nem por perto, muito menos dentro do coração. É um convite de um domínio próprio muito forte. Só quem tem esse domínio próprio. De uma maturidade, né, espiritual, psicológica. Afetiva. Uma né? força psicológica. Eu acho que o evangelho é muito integrador. Se a gente busca viver, ele vem com ele não só uma realidade espiritual, mas uma integração psicológica poderosa, uma cura imensa. Eu acho muito desafiador só essa pagininha. Se a gente conseguisse viver só esse trechinho das bem-aventuranças. Você sabe que eu tive um padre que foi meu professor de exegese no mestrado. Ele dizia assim, olha, se nós perdêssemos todas as Sagradas Escrituras que existem no mundo, se não nos restasse nenhuma Bíblia mais, e a gente tivesse apenas as bem-aventuranças, nós teríamos ali o coração do Evangelho. Nós poderíamos passar a nossa vida inteira somente tentando entrar no coração desta proposta. Ficar em paz quando falam mal de mim. Você já imaginou isso? Tanto que é difícil, né? Não, quando a gente sente aquela dor nas costas, assim, a flechinha que veio de alguém querido, de alguém amado, mesmo que seja sem querer, mas essa história de ser maldito, né? De alguém disse algo mal sobre mim, injustamente, e eu preciso dar a volta e enxergar sobre a ótica daquela pessoa, entender o erro dela e agir na misericórdia e ainda ser capaz de entender e de abrir espaço porque ela pode fazer de novo. Não está curado. Não é? Isso que é intrigante, porque não é uma vez só. O programa que eu gravei mais cedo aqui, antes de você chegar, eu falava justamente disso. Que quando a gente está na dinâmica do perdão, você tem que estar muito curado para perdoar, porque você está trabalhando com a possibilidade de que aquilo aconteça novamente. E que o perdão, ele será sempre essa água que nós resolvemos derramar sobre as mãos no momento em que alguém vem e nos segura com as mãos sujas. Mas outra pessoa pode passar, ou até mesmo aquela pode voltar com as mãos sujas e pegar novamente. Quando a gente perdoa, é bem essa história assim de... Eu não tenho garantia nenhuma do outro. Eu só tenho de mim mesmo, né? E olha lá. E olha lá. E olha lá. Porque é um convite sempre de novo, de novo, de novo. O perdão é muito desafiador. É um peso que a gente tira da gente mesmo. Né? Mas eu não escolhi esse texto hoje por acaso. A Ziza, no ano passado, ela teve a oportunidade de gravar no Teatro Municipal de São Paulo, o primeiro DVD da história dela, na carreira dela. E quando vi Ziza entrando lá no palco, eu fui tomado por uma emoção muito grande. E confesso que revisitei essa emoção quando tive a oportunidade de assistir nessa semana o DVD lá na minha casa. Quando eu vi essa menina que tem 1 metro, e quanto você tem de altura? 1,57. Ela tem 1,57. Parecendo ter 3 metros de altura quando entrou no palco, porque é impressionante como você estava grandiosa naquele dia. Sem perder a sua ternura, a sua singeleza. O Maninho estava sentado do meu lado, eu comentei com ele, nossa, parece que essa mulher tem 3 metros de altura. Por causa dos gestos, por causa da maneira como ela canta, como ela se expressa, e aquela alma que não cabe dentro dela. Ziza, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantas bem-aventuranças essa menina precisou viver para ter o direito de cantar assim. Para ter o direito de estar neste palco desta forma. Eu sei que a sua vida nunca foi fácil. Eu sei que você precisou lidar com aquilo que há de mais doloroso na experiência humana.
a rejeição, o abandono, por mais que os nossos pais nos amem, de vez em quando eles nos abandonam sem perceber que estão abandonando. E eu fiquei vendo, Ziza, que a verdade que há nesse DVD, e você que tiver a oportunidade de ver como eu vi, não perca, não perca, porque vai te tocar a alma com muita intensidade. Eu tive uma convicção de que estes segredos que você resolveu contar são tão sagrados, que a gente não pode aprendê-los de uma vez só. A gente precisa de muito tempo para mergulhar no coração de cada letra, de cada confissão. Porque isso é muito confessional, não é? Isso é em primeira pessoa. É inteiro confessional. Você lembra que o padre falou que você só cantava em primeira pessoa? Menina que canta no umbigo, lembra? Mas isso chegou de maneira tão comunitária, porque é tão fascinante quando você vê uma pessoa cantando em primeira pessoa e aquele teatro todo cantando junto, dizendo, olha, nós somos você também. Nós estamos congregados. Foi tão emocionante. Lindo. Você sabe que foi uma das coisas que eu observei e pensei, gente, esse teatro sabia cantar tudo. Tudo. Todas as músicas. Todas as músicas. E tinha música que eu não sabia. Eu fiquei um pouco chateado com aquilo. Na hora que eu olhei pro lado, as pessoas cantando umas músicas que eu pensei, onde eu andava quando essa menina fez essa música? Foi emocionante, né? Foi emocionante ouvir aquele teatro todo e realmente eu acho que as bem-aventuranças foram a minha beleza daquele dia. É uma história inteira, assim, eu sei que, como você mesmo disse no extra do DVD1, é uma estação da minha vida, mas também foi um dia de celebrar 25 anos cantando, tanta história, tanto silêncio transformado em música, tanta lágrima transformada em melodia. Eu não sei dizer sem chorar, eu não sei dizer sem... Acho que eu não vou saber dizer em nenhum momento o que foi aquele dia, o que está gravado. Eu acho tão bom quando eu assisto e penso, meu Deus, que bom que isso foi filmado, que bom que isso deu certo, que bom que o Hugo existe, que bom que a Canção Nova topou essa aventura. Parceria, né? Que bom que a oficina existe há tempo de ter vivido isso. Que bom que deu tanto trabalho, tanta discussão, porque está tudo aí, né? Que bom. Foi lapidado mesmo. Que bom, assim, eu fico muito feliz, muito tocada quando eu assisto, eu me encolho. Eu me sinto tão pequenininha, vendo aquilo tudo, assim, meu Deus, e realmente foi uma celebração da liberdade, assim. Me senti livre, me senti feliz demais da conta, não tive medo de nada. Todo mundo me perguntava assim, você não ficou nervosa? Eu falei, não fiquei. E ao mesmo tempo, uma intensidade, ter você lá, ter o Maninho lá, ter minha família, olhar para os meus pais. Foi tão bonitinho ver sua mãe. Bonitinho a expressão demais. dela. Bonitinho demais. Eu lembrei dela naquela noite lá em Umuarama, a primeira vez que eu lhe vi cantando ao vivo. Ela lá de fora, vendendo CDs lá na banca. Que coisa linda sua mãe. Sempre muito companheira, né? Sempre muito fiel. Muito. É uma vitória dela, né? Um DVD dela. Fia. Fia, tudo meu bem, filho. Fia? Oi, Fio. Ela chama a gente assim, a mãe da Ziza é uma baiana que parece mineira, né? É mineira que parece baiana. Não, é o contrário. É mineira que parece baiana. É Fia. Meu pai que é baiano. Seu pai que é baiano. A mistura é do pai, é verdade.